Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre a preparação colorada para encarar o Fluminense. O Kudê tem treino fechado nesta terça-feira, o último treino do Inter antes de encarar essa semifinal da Copa Libertadores. Uma boa notícia, vem do departamento médico, o Inter deve ter força completa para essa grande decisão. Por outro lado, o Fluminense já chegou a Porto Alegre e o Diniz prepara também algumas mudanças no time. Quero falar sobre Bruno Henrique, grande peça do time do Flamengo, que está de saída do rubro-negro e o Inter se interessa para que ele seja o grande reforço da temporada de 2024. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo já peço aqui, né, o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder absolutamente nada sobre o nosso Colorado, afinal é uma semana decisiva, uma semana importante que tem como principal foco, né, a próxima quarta-feira, 9h30 da noite, jogo no estádio Beira-Rio, jogo que tá todo mundo esperando, né, tá tirando o sono dos Colorados, Inter e Fluminense, jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América, ou Copa Libertadores, Libertadores. É, sei que tá na cabeça de vocês essa música, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a preparação colorada e também do Fluminense, preparação dos dois. Quero começar falando sobre o Inter, afinal o Kudê tá aprontando um clima de mistério aí para essa decisão, não poderia ser diferente, afinal trabalhos com portões fechados, o Inter não chega a ter tantas dúvidas assim no time para encarar o Flu, mas o Kudê tá preparando taticamente alguma surpresa, algum movimento tático e até mesmo cobrança de pênaltis, por que não? Porque é uma possibilidade dessa vaga ser decidida nos pênaltis e por isso a imprensa não está presente nos treinos, até para não registrar nada, não relatar nada, né, para que não seja, como é que eu posso dizer assim, uma arma para o Fluminense nesse sentido. Mas eu trago uma boa notícia do treino e acho que é uma informação que deixa o torcedor colorado um pouco esperançoso, vamos dizer assim, porque um dos principais artilheiros do Inter na temporada deve ficar à disposição de Eduardo Kudê nesta decisão. Estou falando de Pedro Henrique, jogador que não entra em campo há um mês, quando fraturou, né, o braço no jogo contra o Goiás, no jogo do Campeonato Brasileiro, uma bola ainda na defesa, né, ele foi afastar e o jogador do Goiás acabou chutando o seu braço e fraturando ele por 30 dias. O Pedro Henrique trabalhou normalmente na atividade com o time reserva, não deve ser titular do Inter contra o Fluminense, mas fica como uma alternativa de segundo tempo. E é claro que a gente sabe que o Pedro Henrique, mesmo quando esteve em forma nos últimos jogos, em especial depois da chegada do técnico argentino, não teve um ótimo rendimento, mas é um jogador que foi muito importante para o Inter no ano passado, foi muito importante para o Inter no começo do Campeonato Gaúcho, como eu disse, um dos artilheiros do ano e para quem precisa fazer gols, nada melhor do que ter artilheiros, né, à disposição. Vamos cá entre nós, né? Hoje o Pedro Henrique entrar talvez seja uma melhor solução do que o próprio Luiz Adriano, do que o próprio Luca, né, que é um jogador que até agora, né, nas oportunidades que teve como titular, acabou não correspondendo, apesar da história do Luca na Libertadores ser muito bonita. O Inter só está vivo até aqui muito por conta do Luca e não do Pedro Henrique, mas são alternativas que ganha a comissão técnica colorada. O Inter deve ter à disposição aí Rocher, Hugo Malho ou Bustos, eu aposto que joga o lateral espanhol, Vitão Mercado e René, Johnny, Charles Arangues, Maurício Alan Patrick, Wanderson e lá na frente o Ener Valencia. É um bom time? É o melhor time possível? Deixa no comentário a tua opinião, que ela é muito importante. E eu quero falar também do Fluminense. Afinal, o Flu chegou ontem à noite a Porto Alegre, está hospedado no Hotel De Ville, né, aqui ali pertinho do aeroporto. E a grande dúvida do Fluminense é se joga Alexander ou se joga John Kennedy. Ou seja, o Diniz podendo colocar mais um volante de marcação nesse time e abrir mão de um dos atacantes, deixando o Cano isolado lá na frente. No mais, a única troca é a entrada do Guga na vaga do Samuel Xavier, que foi expulso no jogo aqui da primeira rodada, né? Lá no Maracanã foi expulso o Samuel Xavier, entra o Guga. Qual o provável time então? Com Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Gosto da escalação do Felipe Melo. André, John Arias, Paulo Henrique Ganso e Keno.
Kennedy ou Alexander e na frente o Cano. Esse joga, né? Não tem muito o que fazer, nós temos que tentar evitar que a bola chegue lá no centroavante argentino do Fluminense, o fazedor de gols, o matador Germán Cano. Beleza? O que tu acha? O que é melhor para nós? Jogar Kennedy ou jogar Alexander? Eu tô na dúvida ainda, tá? Mas enfim, o Fluminense também tem dúvidas aí para essa grande decisão. Quero dizer que esse vídeo tem a força da Gigante Veículos. Está começando mais um mês na Gigante, mês de outubro, né? E a meta de venda sempre é muito alta, né? Gigante está batendo meta atrás de meta nas vendas de carro lá em Capão da Canoa. Lembrando que a Gigante Veículos tem carros novos, seminovos, teu usado na troca e a certeza do melhor negócio. Então, tu tá pensando em trocar de carro ou tá pensando em adquirir o teu primeiro carro, que é um momento muito especial. Para não ter problema, tu tem que fazer com quem é referência no mercado, e é o caso da Gigante Veículos. Então eu estou deixando o link da Gigante aqui na descrição do vídeo para que você possa conversar com o Rafa e toda a turma para fazer a troca do teu carro, ou para que tu tenha o carro novo aí na garagem prontinho, né, da melhor maneira possível. Link, como eu disse, na descrição do vídeo. Vamos falar de Bruno Henrique, mas eu não quero falar do Bruno Henrique do Inter, eu quero falar do Bruno Henrique do Flamengo. Afinal, informações que circulam aí na imprensa do Rio de Janeiro, vi matéria do portal O Globo, por exemplo, que tratou desta possibilidade. O Inter como possibilidade para o Bruno Henrique em 2024. Bruno Henrique que está de saída a princípio do Flamengo, a renovação não está andando da forma como o staff do jogador gostaria, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial e claro que a gente sabe que no futebol brasileiro ele é muito valorizado, é um cara extremamente decisivo, um cara importante e que, enfim, né, chama a atenção aí do mercado. O Palmeiras é o time mais próximo hoje de contratar o Bruno Henrique, mas a informação do pessoal do Globo é de que o Inter vê com excelentes olhos uma dupla entre Bruno Henrique e Ener Valencia. E aí, gente, eu fui atrás de algumas matérias do que tá pedindo o Bruno Henrique, tá? Para renovar com o Flamengo, por exemplo, ou para fechar com qualquer outro clube. O Bruno Henrique quer 2 anos de contrato, ou seja, um contrato até o dezembro de 2025, tá? Esse contrato é de 1,5 milhão de salário, tá? Então vamos lá, 1,5 milhão vezes 24 meses, mais 13º, 26 meses. Estamos falando de um contrato de 39 milhões de reais, mais 8 milhões de luva, 47 milhões de reais, divididos por 2 anos, 23 milhões de reais por ano, dividido por 13, um salário de 1.800.000 reais. É o que está pedindo o Bruno Henrique para assinar com o seu novo clube. Vale a pena 1.800.000 reais para Bruno Henrique? Deixa a tua opinião, né? São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter e Grêmio estão disputando a contratação do atacante, que até tem feito alguns gols nessa temporada, né? Fez gol na final da Copa do Brasil. Vou pegar os números certinhos aqui, tá? Para não falar besteira para você. Mas é um jogador que passou por uma lesão séria de joelho e que vem se recuperando, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o Bruno Henrique Pinto. Nesta temporada, 27 jogos, 7 gols, 1 assistência, né? Entre Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Recentemente, gol contra o São Paulo na final no Morumbi, gol contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro e um gol contra o Olímpia na derrota, né, do Flamengo por 3-1 no jogo da eliminação. Deixa o teu comentário, que sempre é muito importante aqui no canal, assim como é importante você passar em kto.com e palpitar. Afinal, hoje tem jogos decisivos, tem semifinal da Copa Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians, joga lá na Arena Castelão. Fortaleza, se vencer, estará numa final inédita, e também tem Champions League, né? Tem Inter de Milão e Benfica, tem Napoli, Real Madrid, Manchester United e Galatasaray. Então você pode se divertir em kto.com, beleza? Aquele abraço, gente, e a gente se vê. Não esquece, meio-dia, Donos da Bola na TV Bandeirantes, e à noite a gente vai fazer uma maratona de Entre Vozes, projetando, né, o sentimento dos colorados para essa grande decisão. Aquele abraço, fui!